Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma semana com Metafisicamente, né? Nosso programa onde a gente conversa de vários assuntos da alma, da energia, da metafísica. E essa semana a gente continua, né, com o programa de Metafísica da Saúde, né? E fazendo até um link com o último programa que a gente falou sobre intestinos, né? Intestino solto, intestino preso. Eu achei interessante a gente falar de hemorroida, que é algo que acontece com muita frequência com muita gente, as pessoas não entendem o porquê que aquilo se dá em determinado momento da vida e tal. Então achei interessante a gente falar um pouquinho de hemorroida. Bom, a hemorroida o que é? Dilatação das veias anais, ela pode ser interna ou externa, né? E causa geralmente dor e desconforto, dificuldade, sangramento na hora da evacuação, né? Então, a hemorroida está relacionada à doação intensa de alguém a algo ou a uma pessoa direcionada, né? Então, geralmente esse tipo de pessoa que se doa muito e se machuca, ela costuma se fechar, né? E não quer soltar tanto. É o mesmo caso que a gente falou do intestino preso, que geralmente quem tem hemorroida tem intestino preso, né? Então, aquela dificuldade toda para evacuar e tal. Então, vamos colocar um exemplo para vocês entenderem melhor. Então, aquela mulher que tinha um ideal de família, né? Porque está tudo ligado a um ideal que não se concretizou. Houve um rompimento de algo que ela idealizava que acontecesse, uma fantasia que ela tinha, e aquilo aconteceu que houve um corte brusco naquilo que ela queria. Ela viu a impossibilidade da concretização de algo. Então, aí que se dá a hemorroida. Então, por exemplo, a mulher tinha um sonho de família, uma viagem com a família toda, ou então construir uma piscina para quando os filhos dela crescessem, tivesse os netinhos, ela já estava com a vida dela prontinha já num script. De repente, do nada, né, e ela era uma mulher que se doava demais ao marido. Do nada o marido chega e fala, me apaixonei por outra pessoa, vou te deixar, tô indo embora. Nossa, aquilo acabou com o sonho dela, acabou com os ideais dela, ele arrebentou com ela por dentro. Aquela mágoa, aquela dor que ela sente, aquilo fica ali, ela não deixa passar. Lembra que o intestino preso não deixa passar? Então, fica segurando tudo aquilo lá dentro, aquela dor, tanto é que toda vez que ela vai evacuar, aquela dor que nunca passa está presente, né? É muito difícil para ela na hora da evacuação, porque dói demais, sai o sangue junto, né? A pessoa se machucou demais na doação e acaba depois ficando com isso preso com ela. Vamos falar de um caso para homens pensarem, pode ser relacionado ao trabalho. Então o cara estava lá se dedicando, ele até foi fazer uma faculdade que ele nem gostava tanto, só para poder subir de cargo, ou então ele tinha um projeto muito grande, estava indo tudo muito bem, de repente vem um amigo que passa a perna nele, rouba a ideia dele, ou então ele estava querendo ser reconhecido pelo trabalho dele, de repente demitem ele, e ele fica com aquela ideia de que sempre que ele vai estar para concretizar, porque isso é como se causasse um trauma, sempre que ele tiver para concretizar alguma coisa, ele vai vir com o medo de que aquilo seja bloqueado, seja abortado no meio, antes de acontecer a realização do que ele queria. Então, essa dor que fica, enquanto a pessoa não deixar isso passar, vai ficar presente ali, essa veinha vai inchar e vai ficar ali lembrando ele desse incômodo. Por quê? Porque o natural é deixar passar. É deixar, aconteceu, vamos tocar pra frente, que nem aquela mulher que foi traída, de repente o marido pede pra voltar, vamos tocar daqui pra frente, esquece que foi, ou então o cara perdeu o emprego, vai arrumar outro emprego, vai, sei lá, ou se ele continua naquele lugar, não deixaram ele fazer o que ele queria, ele vem com outras ideias e vai ficando do lado dele ali, se colocando para cima, mas não no sentido da mágoa, no sentido da dor. A pessoa ela fica muito machucada na intimidade dela e aí aquilo sempre vai estar representando um medo, aquele temor quando ela está para realizar algo vem à tona e pode ser aí quando se manifesta realmente a hemorroida. Tem época que pode ser que fique mais brando, tem época que vem com toda a força e deixa a gente bem incomodado, né? Então, essa dor e essa dificuldade na hora da evacuação expressam as lembranças de situações mal resolvidas no passado. Então, é preciso abandonar tudo aquilo, começar a tocar para frente, né? Novo, com fluidez,
sem tanta dor. Quando lembra da situação, cuida do seu interior, cuida mais da sua mente, que a mente é que está mandando ali. E a hemorroida, com o tempo, vai ficando mais fácil de lidar, porque nada muda de um minuto para o outro, né? Para a gente conseguir mudar um padrão de pensamento, eliminar uma raiva, uma mágoa, uma coisa do passado, é preciso empenho e educação mental. Muitas vezes a gente se pega ali ainda insistindo em pensar numa coisa que a gente já tem condições de pensar melhor nesse assunto e de reagir diferente. Então, vamos prestar atenção nisso daí. Você que sofre de hemorroida, para pensar um pouquinho nas coisas do passado que aconteceram, elabora melhor toda essa situação, deixa pra lá, nada de trauma, nada de, sabe, adolorido. A dor, você vai ficar lembrando dessa dor até quando? Nossa, vamos tentar resolver isso com a cabeça boa. Melhorou a cabeça, o corpo corresponde, que é uma beleza, tá bom? Na semana que vem a gente vem com cistite e uretrite, não percam. Um abraço pra vocês.